Mas, Deise, os protocolos fornecem diretrizes claras para a definição de metas terapêuticas e para o monitoramento do progresso ao longo das sessões? Sem dúvida nenhuma, Ricardo. E até vou pegar essa capa maravilhosa que vocês fizeram, né? É o quê? É uma bússola. Então, se eu tenho a bússola, eu consigo ter ideia, eu sei para onde eu quero ir, eu consigo ter noção, eu tenho um referencial, eu sei para onde seguir. E o foco com o protocolo é exatamente isso, é o que a Sabrina falou. Se foi realizada uma boa conceitualização, aqui eu já peguei as informações necessárias, obviamente que ela é refeita frequentemente, mas eu já peguei as principais características, as principais questões que precisam ser trabalhadas, e com isso, juntamente ao protocolo, eu consigo traçar um caminho, estabelecer realmente essas metas terapêuticas em cima, né, tanto do que a gente percebe, mas principalmente do que aquele cliente, paciente chegou como demanda, apresentou como um objetivo terapêutico para ele, qual é a grande questão na vida dele que ele está querendo transformar nesse momento, e aí, a partir disso, os protocolos vão nos ajudar a ter um local para onde chegar. Se eu vou para o aeroporto e fico só olhando, né, todos os guichês, sem saber para onde eu não vou para lugar nenhum. Agora, se eu sei para onde eu quero ir, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Brasília, eu quero ir para o Rio, não importa para onde, mas se eu sei para onde eu quero ir, e eu tenho um acompanhante, aquele acompanhante está topando ir para aquele local, a gente compra passagem e vai. Vamos que vamos. Agora eu vou pegar uma passagem para um lugar que vocês não conhecem, que é o momento que eu jogo aquela pergunta que não está no roteiro de vocês. Ah, nem no roteiro da Nick aqui. Vamos lá. Vamos lá. Protocolo, tudo muito bonitinho, pensado, né? Tá lá o protocolo, começo, meio e fim, a gente já sabe que não é receita de bolo, que, né, que tem que adaptar, mas acontece de usar o protocolo e não dá certo. Vocês já pegaram pacientes, né, que vocês estão lá no protocolo tal, e de repente você fala, velho, como é que faz? Dá frio na barriga? Como é que. Vocês já são experientes, estão no mercado há bastante tempo, tal, mas para aquele profissional que está entrando aqui agora, que vai comprar o livro, que vai pegar o protocolo e, de repente, no meio do caminho, rapaz, a estrada, o aeroporto está para cá, foi para lá, perdi o avião, como é que eu faço? Faz igual o Waze, recalculando, vê outra rota e segue a vida. Isso não é um problema, acontece todo dia. As pessoas são diferentes, as pessoas têm vidas próprias que são construídas de maneiras únicas. Quando a gente trabalha com protocolo, você trabalha com um caminho que funciona para boa parte das pessoas. Mas se não funcionou para o seu cliente individual, talvez tenha um outro protocolo que funcione. Quando a Deise estava dando uma outra resposta, eu estava pensando que eu já tive que adaptar, por exemplo, e trabalhar com clientes adultos com material para cliente adolescente, porque ele tinha uma questão de infantilização muito séria que não atingia a linguagem quando eu trabalhava como adulto. Então, eu tive que dar um passo para trás e escolher um jeito de trabalhar mais infantil do que eu faria com alguém daquela faixa etária num outro contexto. Mas funcionou. E a outra coisa que é interessante é que se eu tenho um protocolo, se eu tenho uma medida, se eu tenho escalas de acompanhamento, eu consigo saber mais cedo que não está funcionando. Porque eu não estou vivendo sem saber para onde eu estou indo. Então, eu consigo até ver a necessidade de recalcular a rota, de trocar o Waze pelo Google Maps em determinados momentos, porque eu não quero passar pela estrada de terra, prefiro passar pelo caminho mais longo. Então, é útil para a gente de qualquer maneira, mas acontece sempre. Sim, e até, se vocês me permitem um exemplo, teve uma cliente, uma vez a gente estava tratando uma fobia específica, e aí, um dado momento, eu percebi assim, nossa, não tá andando, não tá andando, e a gente fazia os combinados, ela não realizava as atividades, e aí a gente foi ver, de verdade ela queria, né, fazendo novamente a conceitualização e tudo mais, ela estava com outra demanda que tinha mais necessidade naquele momento, que ela tinha acabado de ser promovida no trabalho, e ela estava tendo algumas dificuldades com os colegas, ela era uma pessoa que se cobrava imensamente, e aí a gente começou a ter que cuidar dessa parte do trabalho primeiro, para depois voltar na fobia específica, que era o tema inicial que ela trouxe. Então, nesse momento, eu considero assim, o protocolo deu uma pausa. Mas inicialmente ela não me falou, porque como tinha sido um combinado, eu acho que assim, ela era uma pessoa muito, muito organizada, extremamente
planejada, assim, ela não saía da rota, ela tem dificuldade disso, era uma das questões na época. E aí ela virou, não teve coragem de falar. Eu fui vendo, nossa, mas não tá andando, né? O não verbal também fala. E aí a gente sentou para conversar, olha, as atividades não estão sendo feitas, já tem algumas semanas. O que está acontecendo? E aí ela falou, não, é porque eu tô com umas questões no trabalho. Beleza, então vamos focar nisso primeiro. Depois, quando você sentir que isso foi, né, faz sentido novamente retornar, a gente volta para o protocolo da fobia específica. Então, acontece muito, Ricardo, daquilo, né, de algum jeito, como a Sabrina falou, vamos recalcular a rota e tá tudo bem. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!